Shalom, shalom, mulheres com propósitos. Quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui, né? É isso aí, porque essa mulher com propósito aqui estava no Hospital de Jesus. Aliás, ela ainda está na enfermaria. Aí você vai me perguntar assim, ué, pastora, como é que é isso? Mas parece até que eu tô na enfermaria mesmo, a minha blusa tá tudo branco aqui, né? É porque eu não tive tempo de organizar o cenário. Atualmente, né, eu estou desempenhando mais uma função que é ser um tanto babá de neto. E que maravilha, isso é muito bom. Mas é nisso tudo que eu quero deixar para vocês hoje. Eu vou deixar em pedaços, porque realmente não vai dar para eu gravar tudo aqui. Não sei se eu vou liberar esse vídeo tão pequeno. Depois eu vou resolver. Mas é que nisso tudo que eu vinha vivendo, né? Isso tudo que eu vivi. Ultimamente eu tenho falado que a minha vida passou por um reset, né? Um recomeço, um reinício. Eu fiquei muito confusa. Eu tive até vamos dizer, um desequilíbrio né? Neurobiológico. Por quê? Nós somos seres, né? Corpo, alma e espírito, como eu sempre falo. E detalhe, isso até me levou a aprofundar mais nos estudos, né? Fazer curso, né? Estou fazendo curso. Fazendo novamente, né? Porque eu tinha feito só uma pós, mas agora eu estou fazendo uma especialização em neurociência para entender. Porque às vezes a gente fala assim, mas tudo é espiritual. Não. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a questão da depressão, mulheres e outros homens que estejam ouvindo. Porque nós temos um sistema, e quando há um desequilíbrio hormonal, sabe, aquilo gera dentro de nós emoções, sentimentos, que parece que a gente se desconhece. E eu passei por tudo isso. Então, amados, parece que você não se dá conta, você se vê como uma pessoa estranha para si mesmo, porque aquele sentimento vem, e ele é gerado, ele é reforçado, tá? Intensificado, ou até provocado por um desequilíbrio de algum hormônio. Meu pai, por exemplo, eu olhava para o meu pai com 79 anos, eu achava que ele estava com Alzheimer. Eu falava, meu Deus, meu pai está com Alzheimer, por causa do comportamento dele. Estranho demais, demais. Ele dava uns surtos, umas coisas, falava umas coisas desconexas, arremessava coisas, sabe? E eu falava, meu Jesus. E quando eu levei ele no neurologista, ele disse, vamos fazer uma ressonância. E sabe o que deu na ressonância? Ele não tinha Alzheimer, ele estava com tumor. E esse tumor estava crescendo na cabeça, né? E estava comprimindo. Isso estava provocando. Então nós somos uma máquina, vamos dizer assim, de maneira rude, que precisa de todo cuidado, de ter vários olhos, né? Várias análises. Eu sei que isso não combina muito com o nosso sistema, com as nossas condições financeiras. É tudo muito trabalhoso, muito complicado. Mas ainda bem que nós temos um Jesus, que nós temos o Espírito Santo, que nos conduz, que nos ajuda também, sabe? Nos ajuda, o que eu quero dizer com isso? Ele nos ajuda a encontrar saídas, atalhos, para nos resgatar, para nos salvar. E isso é maravilhoso. Mas aí uma coisa que eu quero deixar aqui, às vezes me vem, né, aquele flash, aquele start assim, e agora eu tô tentando gravar, sempre procuro fazer isso, para depois eu reunir os vídeos, para não perder. E eu, nos momentos desses, eu falei, poxa Deus, eu tô triste, por que eu levei tantos anos? Às vezes eu me sentia parada em determinada situação, vivendo como num círculo vicioso de determinadas coisas, e até acreditando muito. E ele me disse que, para depois me sentir, tipo assim, enganada, né? Manipulada. Mas tudo isso no final. Nós é que damos permissão para as outras pessoas. Nós é que damos a chave. Como que a gente dá essa chave? Porque nós temos em nós feridas, nós temos coisas não tratadas e automaticamente é do ser humano buscar amenizar isso aí, buscar que doa menos. Aí nós mesmos procuramos atalhos fáceis, sabe? Que doam menos, de maneira até não consciente. Pensamentos padronizados. A tendência do cérebro, né, do nosso mecanismo aqui de pensamento, ele procurar os caminhos mais fáceis, sabe? A gente não quer o caminho mais desconfortável, apesar desse caminho, na maioria das vezes, vai nos levar à liberdade,
a outras escolhas, porque doer já está doendo determinadas situações que nós vivemos, de desconforto, mas ainda assim, a tendência nossa é escolher a facilidade para continuar naquilo ali, sendo que aquilo ali já está doendo, vai doer um pouquinho mais, mas a gente vai sair, a gente vai atravessar. É como se você fosse passar num rio, tá cheio de lama, aquela lama gosmenta no fundo, e do outro lado do rio, sabe, vai ser muito melhor do que esse lado que você tá. Você fala, ai, não quero colocar meus pés lá, não. Nós ficamos procrastinando, adiando, até que vem alguma coisa e nos joga lá naquele rio. Que glória a Deus. Que na maioria das vezes é a mão de Deus, que nos lança e nos ajuda a entrar, para entender que não é bem assim. Mas o que eu dizia pro Senhor, eu falei, poxa, Senhor. Aí ele me disse, né, como ele é consolador, como ele é maravilhoso, ele é um pai presente, constante, fiel, está conosco o tempo todo, desde que o procuremos, desde que queiramos estar com ele. Ele começou a me mostrar, olha Moisés, olha José, olha esse, olha aquele, sabe, olha Noé, olha tantos. Quanto tempo eles levaram para começar a operar, a fazer realmente, a viver o propósito que eu tinha para eles, sabe? Ali, efetivamente. E para você não tá sendo diferente, minha filha. Eu falei, sim, Senhor. Então ele é consolador. Ele nos ajuda, ele nos mostra, ele nos conduz, sabe? E nada do que nós vivemos é por um acaso. Isso vai nos levar a maiores experiências, a maiores aprofundamentos, desde que nós, de fato, queiramos essa dinâmica aí, sabe? E nos movimentarmos. Não vamos nos movimentar sem dor. Isso tudo aí vai doer, sabe? Essas decepções, esses desapontamentos, expectativas frustradas, rejeições, traições, abandonos. Todos nós, amados, nós passamos por tudo isso e mais algumas coisas. Quando eu falo para vocês, é que nós sofreremos, sim, né? Não sairemos, como dizer, né? Nós não sairemos intactos, né? Nós sairemos com algumas rachaduras, mas nenhuma delas será capaz de nos destruir se nós continuarmos firmes, se nós continuarmos agarrados à nossa âncora, que é a esperança, né? É a âncora da alma, é esperar. Tudo isso vai passar. A esperança, a fé, né? Só o amor não passará. E o nosso destino final é o encontro com esse amor. Sabe? É estar nos braços desse amor de onde nós viemos. E eu digo para você, a coisa é tão sinistra, a coisa é tão pesada, que nessa coisa arada toda, nesse reset da minha vida, eu ainda estou cuidando da minha saúde. Quando eu falo para vocês do desequilíbrio neurobiológico, né? Me trouxe prejuízos para o meu físico, para a minha saúde, coisas delicadas, coisas complicadas, que eu ainda estou tratando. Que eu tenho que ter muita calma, muita paciência para conviver, sabe? Para poder ajeitar tudo isso. Coisas que remédios, tratamentos, até não tem respostas. Mas Deus vai ajudando, um dia de cada vez, a gente viver tudo isso. Poderia ter sido mais suave? Não sei. Paulo tinha um espinho na carne, né? E ele dizia, né? Deus dizia que a graça dele bastava. Então essa tem sido a minha bandeira. A graça de Deus me basta. E ele disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando estamos fracos, que nós somos fortes. Quer dizer, nós estamos fracos, nós não somos fracos. Nós não somos fortes em nós mesmos, nós somos fortes em Deus, que nos socorre, que nos levanta, que nos leva a ressignificações, mas é necessário que nós estejamos submetidos, que nós estejamos agarradinhos ao Senhor, buscando todos os dias, um dia de cada vez. Viver a vontade dele, que é perfeita, boa, agradável, sabe? E buscar nele as respostas que nós não temos. Nós nunca encontraremos respostas perfeitas, respostas assertivas, respostas
que vão nos levar a sair daqueles lugares de tristeza, de desesperança, de desespero, de frustração por nós mesmos. Não, amados, não vamos. Nós vamos sair desses lugares com a ajuda de Deus, com as respostas de Deus em Deus. Amigos, nunca me faltou um amigo. Meu Deus, como eu sou grato aos meus amigos. Um dia eu fiz uma lista de todos os amigos que estiveram do meu lado, ao bem torto, nessa trajetória. Porque meu netinho pega, e não tem jeito, a gente esconde, mas eles pegam, né? Eles têm um detector de catar as coisas da gente assim. Então, é nele, é com ele. Os amigos são maravilhosos. Ai de mim se não tivesse os meus amigos. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Porque verdadeiramente, os irmãos não são só os biológicos da família. São aqueles que são filhos do nosso Deus. E muitos deles, obviamente, não vão ter o nosso sangue. Mas tem o nosso sangue espiritual, que é o sangue de Jesus derramado sobre todo aquele que quer o sangue de Jesus. E aí nós podemos ter uma grande família. Podemos ser consolados, guardados. Fazer isso pelos outros também. Não é porque não é nosso sangue que nós não vamos deixar de estar juntos, de jeito nenhum, sabe? Claro que a gente precisa socorrer os da família, primeiramente. A Bíblia fala, ela dá as regrinhas, ela dá as orientações, ela dá tudo que nós precisamos. Está tudo lá. Basta nós buscarmos com o coração aberto, desejoso desse encontro, desse crescimento que só pode vir de Jesus. Já decidi aqui rapidamente, vou postar, porque depois eu posso demorar a gravar o próximo. Então que fique aí a mensagem maior, não importa a idade. Esse corpo aqui físico, esse corpo, essa capa aqui, ele cuida, ele renova, ele restaura. E ainda que ele não cure de algumas coisas, a graça dele nos bastará para nós vivermos. Eu tive uma amiga, ela tinha tumores na cabeça. Nossa, ela viveu mais de 20 anos. E ela dizia, só paro de sentir a dor quando eu estou no púlpito pregando. E ela deixou um legado muito lindo, sabe? Ela foi uma guerreira. Então, amados, se ele curar, ele deu. Se ele não curar, ele deu. Que nós precisamos da graça dele para estar conosco, para nos levar além de nós mesmos, para nós confiarmos totalmente, nos entregarmos, desejarmos conhecer a vontade de Deus e entendermos que nós só faremos alguma coisa que ele nos chama, porque ele sempre nos chama, os propósitos dele, na força dele, não na nossa. Por nós mesmos nós não conseguimos. Isso nos ensina, isso nos alinha, isso nos coloca na submissão, na humildade. De estar com ele, de viver por ele, de depender dele e de massacrar aquele mal terrível que é o orgulho. E os frutos do orgulho, a obstinação, a vaidade, desejo de aprovação, sabe? O medo. Nós temos o medo da nossa reputação, sabe? Mas para quê? Para parecermos perfeitos? Não somos perfeitos. Vamos querer andar assim em santidade. Isso não é um convite, não é uma sugestão, não é uma... vamos. Não somos perfeitos mesmo. Não, amados. Não torçamos as palavras. Procuremos viver na vontade de Deus. Conhecer a vontade dele, através da palavra dele. Para avançarmos cada vez mais. Mulheres posicionadas em Cristo. Me perdoe a ausência por tanto tempo. A irmã de vocês aqui está na luta. Está no crescimento e está nascendo uma Marisa bem melhor do que eu já fui. Uma Marisa mais preparada. Uma Marisa que está no centro da vontade de Deus. De verdade. Se bem que ele nunca deixou de contemplar o meu esforço. Mesmo em meio às minhas lutas, às minhas terríveis guerras, ele sempre enviava alguém para dizer, filha, você tem me agradado. Porque ele viu meu coração, tal como ele viu de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E eu me sentia a mulher segundo o coração de Deus. Porque ele sabia, ele via em mim o meu desejo. Ele via na minha ignorância as minhas feridas gritando, que não me permitiam ver determinadas coisas, mudar determinadas rotas, sabe? Houve um tempo, e ele separou esse tempo, ele me deu esse tempo, e nesse tempo eu venho vencendo. Muito obrigada, Jesus. Vamos orar? Deus, que cada mulher que me ouve, outra pessoa qualquer, que não seja mulher, porque o Senhor não vê gênero, o Senhor vê cada pessoa no coração como ela é, Deus. Isso independe de sermos mulheres ou homens. Apesar do vídeo ser direcionado, né, a mulheres.
Toma-nos a todos nas tuas mãos, ó Deus. Pai, nos ajude a nos conhecer, porque só contigo, em ti, através de ti, Deus, com a tua luz, que tudo vê, que tudo prescruta, mergulha, pode nos resgatar de todos os enganos, ó Deus. E não importando a idade. Quanto mais nós tivermos, mais capacidade o Senhor nos dá, mais experiências para avançarmos, para sermos luz por onde o Senhor quer nos levar, ó Deus. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vê se você é inscrito no canal. Em nome de Jesus, Senhor. Ilumina cada um de nós. E vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva, curta, compartilhe com outras pessoas. E que o Espírito Santo complete aquilo que me faltou. Ter clareza, talvez, para te explicar. Ou talvez não, me fiz bem entendida. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.